O ar salgado e espesso do French Quarter agarrava-se à pele de Clara Hayes como uma segunda epiderme úmida. O seu violão, um velho companheiro de madeira clara, parecia absorver a melancolia vibrante que emanava das ruelas calcitadas, dos candeeiros a gás que piscavam como olhos cansados e da cacofonia distante de trompetes e risos roucos. Clara, com os seus 23 anos, cabelos de um loiro acinzentado que o sol da Louisiana teimava em não dourar e olhos azuis grandes como o céu antes da tempestade, era uma anomalia pálida naquela tapeçaria de cores vivas. Vinda de uma cidadezinha rural e poeirenta do sul, onde os sonhos murchavam mais depressa que as flores de algodão, Nova Orleans era a sua meca, a terra prometida do blues e do jazz que lhe corriam nas veias com mais fervor que o próprio sangue. Todas as noites, encontrava um recanto menos disputado, geralmente na periferia mais tranquila do Faubourg Marigny, e deixava a sua música fluir. Os dedos ágeis, embora por vezes trêmulos de nervosismo, dançavam sobre as cordas gastas, arrancando melodias que falavam de perdas antigas e esperanças teimosas. A sua voz, surpreendentemente grave e cheia de alma para uma figura tão aparentemente frágil, elevava-se acima do burburinho da cidade, uma prece crua e honesta. Não tocava pela fama, nem sequer pelo punhado de moedas que por vezes caíam na caixa aberta do violão. Tocava porque a música era a sua única linguagem verdadeira, a única forma de se sentir conectada a algo maior que a sua própria solidão. Numa dessas noites, sob a luz âmbar de um poste solitário, um jovem negro elegante e com um ar pensativo parou para a ouvir. Chamava-se Leo Washington. Tinha 26 anos e um talento inato para o trompete que já lhe rendera algum respeito nos círculos musicais da cidade. Enquanto Clara cantava um blues lento, a sua voz carregada de uma tristeza ancestral, Leo sentiu um arrepio. Havia uma autenticidade nela, uma profundidade que transcendia a cor da pele ou a origem. Quando ela terminou, seus olhos encontraram-se por um instante. Ele acenou com a cabeça, um sorriso genuíno a iluminar-lhe o rosto, e depositou uma nota generosa na caixa. "Você tem alma, moça", disse ele, a sua voz suave como veludo. "Continue a tocar." Clara, surpreendida pelo elogio e pela quantia, apenas conseguiu murmurar um obrigada, o rosto a corar ligeiramente. Não fazia ideia de que aquele jovem amável era filho de Silas, o imperador Washington, o todo-poderoso dono do The Blue Monarch, o clube de jazz mais icônico e influente da cidade, um homem cujo nome era sussurrado com uma mistura de reverência e medo. Com o passar das semanas, a persistência de Clara começou a dar frutos modestos. Conseguiu um pequeno concerto regular num bar alternativo e um pouco decadente no Faubourg Marigny, chamado The Rusty Note. O lugar era pequeno, mas a sua música começou a atrair um público fiel, uma mistura eclética de locais, artistas e turistas que apreciavam a sua honestidade crua. Leo tornou-se um frequentador assíduo. Sentava-se num canto escuro, absorvendo cada nota, e depois dos concertos conversavam longamente sobre as raízes do blues, sobre a magia de Nova Orleans, sobre os sonhos e os medos que partilhavam. Uma amizade cautelosa, cimentada pelo respeito mútuo pela arte, floresceu entre eles. Clara começou a sentir um tênue fio de esperança, a sensação de que talvez, apenas talvez, houvesse um lugar para ela naquela cidade vibrante e implacável. Mas a notícia da garota branca que tocava blues de verdade não tardou a serpentear pelos becos musicais até aos ouvidos atentos de Silas Washington. Sentado no seu trono invisível, no The Blue Monarch, um clube que era mais um feudo do que um estabelecimento comercial, Silas via qualquer talento que não estivesse sob o seu controlo direto como uma ameaça potencial. Sentado no seu trono invisível no The Blue Monarch, um clube que era mais um feudo do que um estabelecimento comercial, Silas via qualquer talento que não estivesse sob o seu controlo direto como uma Keynes. E uma jovem branca, vinda de Ninhures, a ganhar reconhecimento por tocar a sua música, a música da sua gente, era uma afronta particular. O seu preconceito, disfarçado de proteção cultural, era profundo e corrosivo. Talvez tenha sido um comentário casual de Leo sobre uma nova musicista interessante que ele ouvira, ou talvez um dos seus muitos informantes lhe tenha sussurrado ao ouvido. Fosse como fosse, Silas decidiu que era hora de intervir, de colocar aquela forasteira atrevida no seu devido lugar. Numa tarde inesperada, enquanto Clara afinava o seu violão no seu minúsculo quarto alugado, recebeu uma chamada. A voz do outro lado da linha era grave, surpreendentemente cordial, e apresentou-se como Silas Washington.
Convidava para uma audição especial no The Blue Monarch na noite seguinte. Uma oportunidade única, insinuou ele, que poderia mudar a sua vida. O coração de Clara disparou. O The Blue Monarch. O templo do jazz. Uma mistura de exultação e vor apoderou-se dela. Aceitou, a voz a tremer ligeiramente. Desligou o telefone e ficou a olhar para o nada, mal ousando acreditar na sua sorte. Leo, com quem falara mais cedo nesse dia, não mencionara nada sobre o pai conhecer o seu trabalho ou ter qualquer intenção de a contactar. Na noite seguinte, Clara vestiu a sua melhor roupa, um vestido simples, mas limpo, e caminhou em direção ao The Blue Monarch, com o violão ao ombro e o estômago a dar nós. O clube era ainda mais impressionante por dentro do que a sua reputação sugeria. Painéis de madeira escura polida, veludo vermelho sumptuoso, fotografias a preto e branco de lendas do jazz adornando as paredes. Um empregado conduziu-a através do salão principal, ainda vazio, até aos bastidores e depois a uma porta discreta. "O Sr. Washington espera no seu escritório", disse ele com um tom neutro. O escritório de Silas era um santuário de poder e controlo. Grande, com uma secretária imponente de mogno, poltronas de couro e uma janela que dava para o palco. Silas Washington, alto, de presença imponente, cabelos grisalhos penteados impecavelmente e um fato caro que lhe assentava como uma luva, levantou-se para receber. O seu sorriso era largo, mas os seus olhos eram frios, calculistas. "Senhorita Hayes, é um prazer", disse ele, a sua voz um barítono suave. "Ouvi dizer que tem talento. Mostre-me." Clara, intimidada pela opulência e pela aura de Silas, sentou-se na cadeira que ele indicou e começou a tocar. Escolheu um blues antigo, um dos seus favoritos, derramando nele toda a sua alma. Mas mal tinha cantado o primeiro verso quando Silas a interrompeu bruscamente, com um gesto impaciente da mão. "Suficiente", disse ele, o sorriso a desvanecer-se. A sua expressão tornou-se dura, desdenhosa. E então o veneno começou a fluir. A sua voz, antes melíflua, tornou-se cortante. Seguiu-se um monólogo cruel, calculado para a destruir. Acusou-a de apropriação cultural, de ser uma parasita que se alimentava da dor e da história de outros. Lançou insultos velados sobre a sua origem, a sua palidez, a sua suposta falta de alma para compreender verdadeiramente aquela música. "Gente como você", sibilou ele, "acha que pode simplesmente chegar aqui, pegar no que é nosso e fingir que o sente. Esta música tem sangue, tem suor, tem lágrimas. Não é para diletantes como você que procuram uma emoção exótica." Clara sentia as lágrimas a quererem brotar, mas engoliu-as, o queixo a tremer. Tentou dizer algo, defender-se, mas a torrente de desprezo de Silas era implacável. E então veio o golpe final, o ato que ecoaria o cuspir da história original em sua brutalidade. Silas levantou-se, caminhou lentamente até onde Clara estava sentada, paralisada. Com uma frieza aterradora, ele pegou no violão dela, aquele velho amigo que fora um presente da sua avó, o seu bem mais precioso, comprado com meses de economias árduas da família. Por um momento, Clara pensou que ele o ia examinar. Mas Silas ergueu o instrumento e, com um movimento deliberado e violento, esmagou-o contra a quina da sua secretária de mogno. O som da madeira a estalar, das cordas a arrebentarem, foi agudo, doloroso, como um grito sufocado. Pedaços do violão caíram no tapete caro. Clara soltou um arquejo, o horror estampado no seu rosto, o seu violão, destruído. "Isto", disse Silas, indicando os destroços com um aceno de cabeça, a sua voz agora um sussurro gelado, "é o que eu acho da sua arte. E da sua laia a tentar invadir o que é nosso. Você não é bem-vinda aqui, menina. Desapareça de Nova Orleans. Nunca mais toque esta música em nenhum lugar onde a minha influência alcance. E acredite, ela alcança longe. Se eu a vir novamente ou souber que alguém a ajudou, farei com que se arrependa amargamente." Clara fugiu do The Blue Monarch como se o próprio diabo a perseguisse. As lágrimas corriam livremente agora, cegando-a enquanto tropeçava pelas ruas escuras. A humilhação, o medo, a dor pela perda do seu violão e, mais profundamente, pela destruição do seu sonho, eram um peso esmagador. No dia seguinte, o dono do The Rusty Note, pálido e nervoso, disse-lhe que não podia mais tocar lá. Outros poucos contactos que fizera na cena musical começaram a evitá-la. Os seus telefonemas não eram atendidos. O poder de Silas era real, a sua ameaça palpável. Sentiu-se completamente sozinha, um barco à deriva numa tempestade. A ideia de desistir, de voltar para a sua cidadezinha poeirenta, derrotada, nunca lhe pareceu tão tentadora. Leo, entretanto, estranhou a ausência prolongada de Clara.
Ela não aparecia no The Rusty Note, não atendia às suas chamadas. Preocupado, começou a procurá-la. Encontrou-a dias depois, por acaso, sentada num banco isolado junto ao rio Mississippi, o olhar perdido na água barrenta. Estava mais pálida do que o habitual, os olhos inchados de chorar. Parecia uma sombra de si mesma. Clara, o que aconteceu? Perguntou ele, a preocupação genuína na sua voz. Hesitante entre soluços, ela contou-lhe tudo. A audição, a crueldade de Silas, a destruição do seu violão, as ameaças. Contou-lhe sem saber, no início, a ligação familiar. Mas quando finalmente mencionou o nome Silas Washington, do The Blue Monarch, como seu agressor, Leo empalideceu. A realização atingiu-o como um soco no estômago. Silas Washington é o meu pai, conseguiu ele dizer, a voz um fio. O choque foi mútuo, devastador. Clara olhou para ele incrédula, a traição a juntar-se à sua dor. O seu novo e promissor amigo, a sua única luz de esperança naquela cidade, era filho do homem que a tinha esmagado. E Leo, por sua vez, sentiu uma náusea profunda ao confrontar a verdadeira e chocante extensão da crueldade e do preconceito do seu próprio pai, um homem que ele, apesar de tudo, admirava pelo seu legado. O dilema moral que se abateu sobre Leo foi torturante. Amava e respeitava o pai, o homem que construíra um império musical a partir do nada, que lutara contra o racismo na sua juventude. Mas os seus próprios valores, o seu sentido de justiça, a sua paixão pela música como uma linguagem universal, gritavam contra a atrocidade cometida contra Clara. Confrontou Silas em privado. A conversa foi tensa, dolorosa. Silas foi desdenhoso, reafirmou os seus preconceitos com uma convicção inabalável, argumentando que estava apenas a proteger o legado da sua cultura, e que Leo, como seu herdeiro, deveria compreender e apoiar as suas ações. Aquela garota não é nada, disse Silas. Uma mosca. E você está a fazer uma tempestade por causa dela? A discussão tornou-se acalorada. Silas, furioso com a insubordinação do filho, ameaçou deserdá-lo, prejudicar a sua própria carreira musical se ele ousasse opor-se publicamente ou defender aquela forasteira. Leo passou dias em angústia. A imagem do rosto devastado de Clara, a lembrança da sua música pura e honesta assombravam-no. Lembrou-se dos ensinamentos da sua falecida mãe, uma mulher gentil e compassiva que sempre o incentivara a seguir o seu coração e a lutar pelo que era certo. Finalmente tomou uma decisão. Era arriscada, dolorosa, mas era a única que a sua consciência lhe permitia. A noite do grande festival anual de jazz de Nova Orleans chegou. O The Blue Monarch era o epicentro das celebrações, e Silas Washington seria homenageado pelo seu contributo para a música da cidade. O clube estava apinhado com a elite cultural, jornalistas, músicos de renome. Leo estava programado para ser uma das atrações principais, o momento de consagração para o jovem talento. Quando subiu ao palco sob os aplausos calorosos, parecia tenso, mas determinado. O seu trompete brilhava sob as luzes. Silas observava-o da sua mesa de honra, um brilho de orgulho nos olhos. Leo aproximou-se do microfone. O público esperava os primeiros acordes da sua música. Em vez disso, ele começou a falar. Boa noite a todos, disse ele, a sua voz ecoando pelo salão silencioso. Esta noite celebramos a música de Nova Orleans, uma música que nasceu da dor, da alegria, da resiliência, uma música que tem a capacidade de unir as pessoas, de transcender fronteiras, uma música que é a alma desta cidade. Fez uma pausa, o seu olhar varrendo a plateia. Mas o que acontece quando aqueles que se dizem guardiões dessa alma traem? O que acontece quando o poder é usado para esmagar, para humilhar, para silenciar vozes autênticas, apenas porque vêm de fora ou porque não se encaixam num molde pré-definido? Um murmúrio inquieto começou a percorrer o público. Silas franziu o senho, um sinal de desagrado. Recentemente, continuou Leo, a sua voz a ganhar firmeza e emoção, uma jovem musicista, cheia de talento e paixão, veio a esta cidade com um sonho. E esse sonho foi brutalmente esmagado. A sua dignidade foi atacada, o seu instrumento destruído, a sua voz silenciada por alguém que se julga dono da nossa cultura. Ele olhou diretamente para a mesa do pai. Mas as palavras não são suficientes. Há alguém aqui esta noite que personifica essa alma ferida, mas indomável. Alguém que vocês precisam de ouvir. E então, para choque de todos, especialmente de Silas, que se levantou de rompante, Leo anunciou. Eu gostaria de convidar ao palco uma verdadeira artista do blues. Por favor, recebam Clara Hayes. Clara, que esperava nervosamente nos bastidores, trazida por Leo e parte do seu plano audacioso, surgiu na luz.
Estava pálida, mas os seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Trazia um violão emprestado, simples, mas intacto. Caminhou até ao centro do palco. O silêncio no clube era tão denso que se podia cortar a faca. Silas gesticulava furiosamente dos bastidores, tentando que alguém cortasse o som, mas era tarde demais. Todos os olhares estavam fixos em Clara. Por um instante ela hesitou, os dedos a pairar sobre as cordas. Depois respirou fundo e começou a tocar. Não uma canção de lamento, mas um blues desafiador. A sua voz, inicialmente um pouco trêmula, ganhando uma força e uma clareza impressionantes. Cantou sobre a injustiça, sobre a resiliência, sobre a música que não conhece fronteiras de cor ou origem. A sua performance era crua, visceral, inegavelmente poderosa. Cada nota, cada palavra, parecia um golpe direto contra a arrogância e o preconceito. Quando terminou, um silêncio atônito pairou por alguns segundos, antes de ser quebrado por uma onda de aplausos hesitantes, que rapidamente se transformaram numa ovação estrondosa. Muitos na plateia, especialmente os músicos mais jovens, estavam de pé, os seus rostos uma mistura de admiração e alívio. Silas Washington estava lívido, a sua máscara de imperador benevolente finalmente estilhaçada, revelando o déspota furioso por baixo. Nos dias e semanas que se seguiram, o escândalo no The Blue Monarch foi o assunto dominante em Nova Orleans. A história espalhou-se como fogo, alimentada pelas redes sociais e pelos relatos dos jornalistas presentes. A reputação de Silas Washington, antes inatacável, sofreu um golpe devastador. Artistas importantes começaram a cancelar apresentações no seu clube, outros distanciaram-se publicamente. O seu poder moral, a sua influência incontestável foram severamente abalados. O imperador já não parecia tão imperial, parecia subitamente velho, isolado, a sua autoridade questionada pela primeira vez em décadas. Para Clara, a vida mudou de forma inesperada. Recebeu uma avalanche de apoio de fontes que nunca imaginaria. Músicos que antes a temiam ou ignoravam, agora ofereciam ajuda, colaborações, oportunidades para tocar em locais menores, mais independentes, onde a música era mais importante que o poder. Não se tornou uma estrela da noite para o dia, mas ganhou algo muito mais valioso: respeito, validação e a oportunidade de seguir a sua paixão com dignidade. A sua música, agora imbuída de uma nova profundidade nascida da sua provação, ressoava com um público que apreciava a sua verdade. A relação de Leo com Silas ficou irremediavelmente danificada. Houve discussões amargas, acusações e um distanciamento doloroso. Mas Leo, embora entristecido pela ruptura familiar, sentia-se em paz com a sua decisão. Libertara-se do peso das expectativas e dos preconceitos do pai. Tornou-se uma voz influente para uma nova geração de músicos, defendendo ativamente a inclusão, a diversidade e a autenticidade na rica cena musical de Nova Orleans. A sua amizade com Clara fortaleceu-se, cimentada pela experiência transformadora que partilharam. Meses depois, numa noite quente e úmida, típica de Nova Orleans, Clara Hayes tocava num pequeno clube no Faubourg Marigny. O lugar chamava-se The Crossroads Soul e estava lotado, a atmosfera íntima e vibrante.